Eu assisti o quarto filme da saga Rebuild de Evangelion, então hoje eu tô fazendo um vídeo com uma análise superficial, né, de tudo que rolou nesse filme, porque eu não vou dar spoilers, não se preocupem, mas mesmo assim você vai saber se ficou bom, se vai valer a pena e se é um final digno para essa obra que é aí um clássico e uma das mais aclamadas de todos os tempos. Vem comigo. 26 anos após a estreia do anime New Genesis Evangelion na TV e 9 anos após o filme Rebuild of Evangelion 3.0, que faz parte aí de uma série de 4 filmes que recontam toda essa história do anime, né, com algumas explicações que faltaram na primeira versão e também com algumas mudanças bem significativas no enredo, a gente vai poder ter finalmente a finalização de uma história que demorou algumas décadas para poder ser concluída. A Amazon Prime liberou para mim um acesso ao filme para que eu pudesse assistir e contar para vocês aqui sem spoilers, tá? Não se preocupem. Um pouquinho do quarto filme que vem com uma carga psicológica muito mais intensa do que os 3 anteriores e com o desenvolvimento dos personagens muito mais completo do que a gente teve anteriormente. É um filme com uma produção de animação muito bem feita, sem erro de continuação aparentes, com muitos efeitos especiais bem trabalhados, uma trilha sonora muito bem encaixada em cada cena e que me conquistou muito mais do que os outros 3 justamente, porque nele a gente volta a ter um pouco mais daquela atmosfera densa, pesada, sabe? Que a gente teve no anime e que eu particularmente gosto muito, justamente porque o Hideaki, que é o autor e diretor aí, né, de Evangelion, ele soube passar de uma forma extremamente realista todo o transtorno mental que uma pessoa com depressão sofre. E como eu tenho depressão também, eu me identifiquei muito com o Shinji ali, achei muito realista a forma como foi exposto. E parte dessa capacidade dele, né, conseguir ser tão realista, se deve justamente por ele mesmo passar por uma depressão forte, muito grave, durante a criação do anime. Nos 15 primeiros minutos do filme a gente tem um resumo, né, dos outros 3 anteriores, afinal de contas faz muito tempo entre o 3 e o terceiro e o quarto agora, né? E quando ele começa, assim, de fato, a história do quarto filme, a gente tem aí uma apresentação de uma grande batalha. Então a gente tá vendo ali algo que inclusive foi muito bem animado, muito bem coreografado, muito bem filmado e tá nos mostrando o conflito da Wiley, que é aquela força de resistência, né, liderada pela Misato, que agora é capitã, contra a Nerve, que ainda é liderada lá pelo Gendo Ikari, que ainda também tá tentando destruir, desencadear o apocalipse. Se ele conseguir, ele vai de tobofogo e pro colo do capeta, né? Porque esse cara merece. Esse início do filme traz um cenário completamente dilacerado pela guerra, gente. É muito forte, muito impactante você ver tudo o que aconteceu ali, com todo o país destruído, né? Enquanto vai apresentando pra gente uma humanidade que tá tentando reconstruir uma sociedade, superar a grande tragédia do terceiro impacto que aconteceu 14 anos antes. Por todo lugar que a gente olha lá, é passada uma dura realidade da destruição em massa que foi causada. Você vê os Evas destruídos, jogados, sem cabeça, essas coisas todas, casas arrebentadas, prédios destroçados, e no meio de tudo isso a gente tem uma população que está tentando sobreviver a todo esse caos que se instalou ali na região. A forma como o quarto filme desenvolve os personagens assim com muito mais profundidade e muito mais intensidade, fazendo a história voltar àquelas origens lá da franquia, sabe, focando muito mais nos dramas psicológicos de cada um, é o ponto mais forte de Thrice Upon a Time, que é o nome aí, né, composto do filme Evangelion 3.0 mais 1.0. A forma, assim, introspectiva como o Shinji é trabalhado aqui, ele passa muito mais aquela atmosfera densa dos sentimentos e das reações dele do que nas outras 3 obras anteriores do Rebuild, e que me deixou muito feliz porque o Shinji é aquilo, gente. Ele é aquele garoto com um psicológico abalado, que pouco a pouco foi quebrado, foi destruído, destroçado, pisado, esfarelado em 1000 pedaços até virar pó, até ele não conseguir mais distinguir o que ele é, o que ele quer, o que ele deve fazer, sabe? Nesse filme o Shinji mostra justamente por que ele é um dos melhores e mais realistas heróis dos animes, já que aqui ele tá buscando de alguma forma superar todo o transtorno psicológico dos traumas que ele vivenciou ao longo de toda a sua vida e principalmente, né, superar o trauma do grande choque do acontecimento do filme 3.0. Então, pouco a pouco, a gente acompanha ele se reerguendo, se restabelecendo, né? E é tudo de uma forma tão dolorosa que é impossível não sentir todo o sofrimento dele dentro da gente. A cada momento de silêncio
ensurdecedora, interminável dele, ou então de uma cabeça que tá o tempo todo abaixada e que nunca se ergue para conseguir olhar as pessoas nos olhos, ou até mesmo em cada momento de solidão que ele passa, assim, que machuca a gente, porque ele se isola de tudo e de todos. Mas é justamente isso que faz ser tão prazeroso acompanhar o Shinji no filme, porque traz pra gente uma ponta de esperança muito maior pro protagonista do que foi trazido nos episódios do anime, por exemplo. O novo filme não foca só no processo de superação do Shinji, apesar dele ser o principal ali, mas também de todos os outros personagens daquele núcleo principal, sabe? Então a gente tem a Rei, ou a figura dela, que de forma figurada tá nascendo nesse filme, não porque ela nasceu como um bebezinho e tá crescendo, mas porque ela tá tendo um desenvolvimento psicológico, social e sentimental junto de umas pessoas ali que ela conheceu e que fazem com que ela vá adquirindo uma humanidade que ela não tinha antes, uma parte sentimental, empática que ela não tinha antes, sabe? Então, desde pequenos detalhes como o significado de um boa noite, aquele significado mais sentimental, ou então até a criação de laços e sentimentos mais profundos, e ela entende que ela não quer que se percam, e que agora, diferente da lei que a gente tinha antes, ela quer lutar até certo ponto por eles, ainda que de uma forma mais singela do que ela... da forma que ela sabe? Essa é, inclusive, uma jornada de superação de traumas que traz aí uma carga psicológica muito intensa e muito característica da franquia de Evangelion, que havia sido deixada um pouco de lado na saga Rebuild. Então a gente vai acompanhar principalmente como o Shinji, a Rei, a Asuka e a Misato lidam com esse luto, né, com as diversas perdas que eles tiveram, com tudo que rolou ali do terceiro impacto, cada um do seu jeito, cada um com as suas características, a forma como cada um foi impactado, fazendo as personalidades deles se modificarem radicalmente, como no caso da Misato, que deixou de ser aquela mulher espalhafatosa, alegre, animada, né? Ou então de forma mais sutil, como foi no caso da Asuka, que acabou adquirindo um pouco mais de tato com as pessoas. Então são coisas muito bem trabalhadas aqui no filme, né, que trazendo aí pra gente vários panoramas baseados em vários pontos de vista diferentes, de personalidades diferentes, que fazem com que cada um desses personagens reaja e seja impactado de uma forma muito peculiar a grandes traumas. E diferente de tudo que já foi mostrado, né, em Evangelion até hoje, é que a gente vê muito mais a humanidade dessas crianças escolhidas para pilotar os Evas longe das suas vidas de pilotos. Então é bem legal por isso. A gente tem também uma boa dose de explicações que faltaram no anime, né, como as motivações do Gendo, por exemplo, em fazer tudo o que ele fez. A gente tem as explicações sobre o que aconteceu no período de 14 anos que separam o segundo do terceiro filme, mas ainda assim ele não é um filme que vai trazer todas as explicações que a gente espera, justamente porque Evangelho não é e nunca foi uma obra pra gente ter todas as respostas, né? Mas sim pra fazer a gente questionar, pensar, criar teorias e chegar a uma conclusão dos acontecimentos, né, por nós mesmos, da mensagem por nós mesmos. Muitas explicações aqui ainda são válidas, mas isso faz com que uma aura de mistério continue no ar e mantenha a gente preso no enredo. E faz a nossa imaginação também, né, concluir todo o resto, trabalhar bastante. Mas mesmo assim, não é como se todas as coisas agora fossem menos confusas do que sempre foram na franquia, porque esse filme também não faz questão de expor os acontecimentos, os conflitos, né, e as consequências de tudo de forma que você vai entender tão facilmente, como é uma marca registrada de Evangelion. Então, quem é fã da obra sabe que nada nela é entregue de forma mastigada e que talvez seja necessário você reassistir o filme ou até mesmo reassistir os outros 3 anteriores também, mais de uma vez em alguns casos, para poder pegar tudo que fica muito ali no ar, né? Conseguir entender como as coisas se ligam, se conectam com toda a mensagem poderosa assim por trás do enredo, que diferente de outras obras não são só coisas pontas, soltas, jogadas ali por acaso. Tudo é construído para que essas perguntas apresentadas estimulem o público a pensar nessas respostas que precisam ser dadas, né? Ainda falando sobre o Gendo, que é o grande vilão do Evangelion e que ao longo dos rebuilds teve um conflito, aquele conflito de pai e filho colocado de lado, ele volta aqui com toda a força que a série original apresentou, só que de uma forma muito mais complexa e muito mais profunda. Então, o filme vai explorar de uma forma muito intensa as motivações dele, que até então a gente não conhecia, né? E isso é tão bem feito no filme que em vários momentos a gente acaba se questionando se a gente mesmo não seguiria o mesmo caminho, não tomaria as mesmas atitudes que ele. Apesar de eu odiar ele, eu sou obrigada a admitir isso. A história deixa muito claro que ele não é só um vilão aleatório, uma pessoa má por ser assim, né?
mas que ele é alguém que possui motivações para fazer o que ele faz, só que é baseado nas visões distorcidas de um homem que é muito mais frágil psicologicamente do que parece, e muito mais parecido com o Shinji do que a gente pode imaginar. Resumindo, Evangelion 3.0 mais 1.0, Thrice Upon a Time é o melhor filme da saga Rebuild, que encerra o ciclo, começou lá em 95, e traz um final digno, dessa vez com tempo e com orçamento, para poder conquistar uma nova geração e trazer mais força para os fãs do anime. O Rebuild, inclusive, não anula toda a mensagem anterior de New Genesis Evangelion, tá? Mas vem como uma atualização mais otimista para a franquia e mostra também, sob uma nova perspectiva, todos os dramas que todos nós passamos durante as nossas vidas, ainda que sejam com intensidades menores do que a dos personagens apresentados ali. Eu ainda continuo preferindo a série original, porque pra mim causou muito mais impacto, já que a atmosfera era extremamente mais densa durante toda a evolução do transtorno mental do Shinji, que inclusive faz você pegar uns 10 tipos de depressão diferentes depois que você termina de assistir o anime, mas ainda assim o filme é um complemento muito importante que finaliza esse ciclo com uma mensagem mais otimista e com mais esperança para o público. Vale bastante a pena você assistir, mas eu, particularmente, se você nunca teve contato com Evangelion, eu te aconselharia a primeiro assistir o anime, depois assistir aquele filme The End of Evangelion, para depois vir para a saga Rebuild, tá? É o meu conselho, assim, porque eu acho que faz mais sentido. Não sei pra vocês, deixa aqui nos comentários. E se você já assistiu tanto o anime quanto o filme The End of Evangelion e os 3 aí da saga Rebuild, me diz aqui nos comentários qual que é o seu preferido, se é a série original ou se são os 3 filmes da tetralogia que se encerra agora com Thrice Upon a Time, que vai estrear na Prime Video dia 13 de agosto e vai chegar junto dele também os outros 3 filmes anteriores dos Rebuilds aí pra você poder assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá bom? E se depois vocês quiserem que eu faça um vídeo com spoilers falando do 4º filme, deixa aqui nos comentários que eu trago também assim que ele for lançado, tá bom? Um beijo pra todos vocês, não esqueçam de deixar o seu like aqui, seguir, se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau!